Pessoal, boa noite, bem-vindos. Estamos na nossa última reunião de janeiro, semana que vem já é fevereiro. 1/12 do ano já se foi. Sempre é bom lembrar, porque estamos aqui, para que estamos aqui, para onde iremos, que vamos falar hoje, essa incógnita que para muitos, que é a vida após a morte, que é uma fatalidade que nenhum de nós vai poder escapar. Vamos seguindo adiante. O nosso corpo é perecível, ele tem um período vital que se extingue, um dia vai se extinguir. O que sobra? Sobra a essência, que é o espírito, e é disso que nós precisamos cuidar. Então, o que é a morte? Nada mais, nada menos do que o desprendimento da nossa vida material. Vai seguir em frente e, na realidade, vai revelar realmente o que somos. Porque aqui, nós, como diz a psicologia, a psiquiatria, nós usamos máscaras. Tem máscaras. Aparentamos algo que na realidade não somos, mas que passamos a ideia que somos. Isso aí vamos levando, enganando às vezes a nós próprios e também aos outros. Mas quando chega a hora que iremos partir, deixar a nossa roupagem física e seguir adiante, nós somos nós, limpos, sem máscaras, sem adereços, simplesmente espírito que irá avaliar o que fizemos nesta encarnação. É esse o objetivo. Então, por que a gente precisa saber? Lógico, nós precisamos saber realmente como que é a vida após o desencarne, o que acontece quando chegamos no plano espiritual, por quê? Só que a gente esquece, pelo véu do esquecimento, quando reencarnamos, que nós já vivemos muitas e muitas vezes, já tivemos muitas e muitas existências, já passamos por esse processo centenas, talvez milhares de vezes, já nascemos, desencarnamos, voltamos nessa longa caminhada evolutiva. E, como disse na semana passada, hoje, com certeza, nós estamos vivendo a nossa mais importante encarnação, que é a encarnação exatamente que estamos sendo partícipes, conhecendo já, adentrando a mudança do patamar evolutivo do nosso planetinha, do nosso planeta azul mínimo, que está começando a dar seus passos para ascender a um degrau a mais na escala evolutiva, deixando de ser um mundo de expiação e provas para participarmos de um mundo de regeneração, onde ainda existirá o mal, mas o bem terá supremacia sobre o mal. E nessa caminhada é muito importante. Por que falar a vida após a morte? Porque todo mundo tem medo, esconde, uns pelo medo. A tradição judaico-cristã nos trouxe a ideia daquele céu e do inferno eterno. Um céu ocioso, onde só se toca harpa e tem asinhas. E o inferno que tem uma imensa caldeira, fervente, de óleo fervente, e todas as almas sendo cozidas ali. Aquele terror, eternamente. Lógico que a maioria de nós, raras exceções, viemos de um berço católico ou evangélico, estamos aqui. E a primeira coisa que a gente começa a aprender é que a doutrina espírita, sendo a doutrina da razão, da lógica e do bom senso, já automaticamente, e sendo uma filosofia, já nos faz perguntar: como alguém nos cria para colocar no inferno eterno? Não tem lógica.
nenhuma. Você tem um filho aqui e você vai condenar seu filho ao sofrimento eterno. É o primeiro ponto que chega para parar de colocarmos o pé no chão. E essa ideia terrível do pós-morte nos acompanha, aquele medo terrível. E é uma bobeira que não tem necessidade disso. Nós precisamos viver bem, de acordo com os preceitos que nos leva a estar em sintonia com a criação divina. Esse é o nosso objetivo. Aprendemos, a doutrina nos ensina que somos criados simples e ignorantes, que já passamos por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, até chegar ao reino hominal, que somos nós, nessa caminhada evolutiva. Olhando a história antiga, nós vemos as barbaridades que nós assustamos, mas com certeza nós vivenciamos isso em outras existências. Os bárbaros que matavam, aqueles absurdos, Átilo, o rei dos Hunos, Nero que incendiou Roma, todos nós, na nossa caminhada, na nossa história, nós passamos por essas épocas. Desencarnamos, sofremos em situações aflitivas no umbral ou nos umbrais, tivemos oportunidade, voltamos, acertamos, erramos, estacionamos, mas agora a nossa chegada no século 20, que a maioria que nascemos, uns já estão no século 21, mas a grande maioria é do século 20. Nós tivemos o privilégio de conhecer essa doutrina. A doutrina libertadora, consoladora, que nos mostra esse caminho, que nos mostra que a morte do corpo é uma realidade natural, que não dói, não acontece nada, simplesmente muda-se de estágio, muda-se de dimensão. O corpo volta para a terra e o espírito segue em frente. Então, esse temor da morte é algo que precisamos trabalhar conosco. Preparação. Eu sempre gosto de dizer que tem um autor que diz, eu esqueci o nome, que a vida nada mais é que uma preparação para a morte. E é verdade. Por quê? Porque nós, a cada vez que voltamos à Terra, nós participamos de um planejamento reencarnatório. Todos nós, voluntariamente ou compulsoriamente, passamos. Compulsórios são aqueles espíritos endurecidos que não têm a capacidade ainda de fazer escolhas justas. A espiritualidade maior vê o que é melhor para aquele espírito, programa e se faz a reencarnação. A grande maioria participa. O que se propõe? Você tem isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Tudo bem? Tudo bem. Esquecemos e voltamos. Temos dentro de nós, guardadinho, todas as nossas existências. E essas existências nada mais são do que as nossas virtudes e as nossos defeitos, as nossas falhas, que em certo momento da vida afloram. Tem força para nos desviarmos dos objetivos do planejamento reencarnatório. É aí que entra a moral, a ética da doutrina, das religiões, que se preocupam em melhorar a pessoa. É essa a função. A melhora íntima, nós devemos trabalhar isso. Essa é a função da doutrina espírita. Trazer subsídios para que todos nós, conhecendo isso, usando o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, nós optamos, eu quero, porque eu sou um ser milenar, um ser imortal. Somos todos imortais, que estamos aprendendo um estágio nesse corpo. Cada um de nós, nesse atual corpo, é um estágio que nós estamos usando ele para o nosso aperfeiçoamento. Feito isso, nós já começamos a entender o sentido da vida, o porquê e o para que estamos aqui. Vamos ver
que as nossas deficiências, a nossa busca dos prazeres são muito fortes, nos atrai de uma forma fantástica, somos praticamente arrastados para as coisas mundanas. São as nossas falhas, a procura que temos incessantemente de prazeres rápidos, fugazes, mas rápidos, que enchem, que preenchem momentaneamente, mas que normalmente também trazem consequências funestas, horríveis. Então, essa procura nossa da filosofia espírita, que nos dá respostas para tudo, nós começamos então a avaliar a nossa vida. O que nós somos encarnados? Muito simples, nós temos um corpo físico, que está aqui. O nosso eu é composto de um corpo físico, a alma, que é o espírito encarnado, e o perispírito, que é a ligação do espírito, a alma, com o corpo, que trabalham em conjunto. Quando há a ruptura, que exaure-se o nosso tempo aqui, voluntária ou não, voluntária quando a pessoa se suicida de alguma forma, há a ruptura do espírito que sai e o corpo que fica. Isso aí deixa sequelas. Então, como viver bem? É vivendo hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Se fosse amanhã, se nós soubéssemos, o que faríamos hoje? Poxa vida, eu quero me reconciliar com alguém. Eu não quero odiar mais aquela pessoa. Eu quero fazer tudo para perdoar. Eu quero pedir perdão antes que eu parta. Então, isso aí são coisas que a doutrina traz de uma forma muito gostosa, sem imposição nenhuma. Apenas nos mostra o caminho, a decisão é de cada um de nós. É essa beleza que dá. Está aqui, escolha. O que você escolheu, em qualquer escolha, vai ter uma consequência. Se eu fiz uma boa escolha, a consequência será um bom resultado. Se eu fiz uma má escolha, a consequência será um mau resultado. Eu estou vendo isso aí. Então, feito isso, nós vamos entender a definição que Kardec dá para o espírita, para o verdadeiro espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Por que transformação moral? Porque é quando nós nos despojamos das inferioridades mundanas e passamos a valorizar a nossa parte espiritual. Nós passamos a entender que somos o que pensamos, passamos a entender que nós temos a capacidade de desejar o bem como desejar o mal, que quando nós criamos essa energia dentro de nós, nós estamos canalizando essa energia. Olha a responsabilidade. Quando você deseja o mal para alguém, você está jogando aquela energia negativa. Você escolheu jogar energia negativa. Escolha amar. Porque está contra os preceitos de Deus, do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Joguei uma negatividade, automaticamente eu vou receber, porque eu feri o equilíbrio do universo. Então, feito isso, nós passamos a entender melhor a função nossa. Nós passamos a nos harmonizarmos com o nosso corpo, que ele é muito importante. Nós temos que valorizar nosso corpo. Podemos não gostar, mas temos que aceitar. Por quê? Porque é algo necessário. Essa vestimenta aqui é o que precisamos para a atual encarnação, para que nós possamos nos reequilibrarmos de outras existências passadas, onde falhamos. E aqui voltamos com o objetivo do reequilíbrio. Então, nós precisamos entender, falando mais uma vez, que quando nós desencarnarmos, e qualquer um de nossos parentes, amigos desencarnar, não é porque desencarnou que virou santo, gente. Ninguém, a morte não santifica ninguém, nem nós. Por isso, muito cuidado. Morre um parente, se você ama aquele parente,
E você fica pedindo, me ajuda, meu coitado, às vezes não tem nem condição, está mais endividado que a gente, vai ficar mais perturbado no mundo espiritual, e nós puxando, me ajuda, ele fala, me ajudar como? Que se eu que preciso de ajuda? E acontece por ignorância. Porque quando nós oramos pedindo ajuda, a ajuda vai dar, sem necessidade de canalizar para esse ou aquele espírito. É de acordo com a necessidade, nós seremos ajudados, não tenham dúvidas disso. É isso que a gente tem. Então, essa preparação é que a doutrina traz para nós, que nós precisamos estar sempre no caminho, sempre avaliando os nossos erros, porque o erro é muito importante na vida, gente. O erro é uma mola propulsora da nossa evolução, mas não pode repetir o mesmo erro, todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes. Aí, qual é o sentido? Eu errei por ignorância e arrependi, ótimo, arrependimento. Expiei a dor da culpa e vou reparar, estou quites. É esse o objetivo. Então as pessoas às vezes desanimam na vida, eu estou condenado eternamente, porque eu assassinei alguém, por um motivo qualquer, não sabemos. Mas ele tem condições, essas pessoas, por pior que seja, de começar aqui essa reparação, do arrependimento, a expiação, de alguma forma começar a reparação. Porque todos têm chance, gente, todos nós temos, Deus dá chance para todo mundo. Uns avançam mais rapidamente, outros mais vagarosamente. Daí, mas estamos no caminho. Agora a doutrina traz para nós essa beleza que nos dá. Eu, como qualquer um de vocês, somos donos da nossa vida, do nosso destino, através das nossas escolhas. Nós temos o íntimo dentro de nós. Nós sabemos quem somos. Às vezes, usamos máscara para encobrir os nossos defeitos. Os nossos defeitos em outros são defeitos, e nós não. Nós somos excêntricos, é chique, excentricidade, e outros. E aí que entra a famosa, o famoso conselho de Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, questão 919A, e fazer olhar para dentro, o que estamos fazendo? O que eu sou? Eu sou uma pessoa má, que todo mundo diz? Ou eu tenho coisas boas também? Então, esse olhar para dentro de nós é fundamental para avaliarmos e entendermos que nós só podemos modificar aquilo que é viável. Outras coisas não podemos modificar, como, por exemplo, modificar alguém. Nós não temos a capacidade ainda de fazer que aquela pessoa seja o que eu quero. Se ela não quer, impossível. E muitos relacionamentos acabam por isso. Porque um cônjuge quer modificar o outro na marra. Impossível. Às vezes por orgulho, por egoísmo, quer que ele pense igual. Mas como pensar igual? São espíritos diferentes. Que têm débitos e créditos que se unem exatamente para se acertar, se tolerar e se amarem. Essa é a função dos encontros aqui na Terra. Então, tudo isso faz parte desse bolo que nós estamos vivendo, e muito rápido. Ontem éramos crianças, estávamos lá na escolinha, passamos pela adolescência, pela juventude, madureza, e de repente estamos no outono da vida, quase chegando no inverno já, quase na hora da partida. Aí muitos dizem, mas não dá tempo mais. Dá. O importante é vontade, exercer a nossa vontade. E aí chegamos. Então, o que ocorre, gente, na hora da morte? Tem dor? Não, não existe dor. Podemos dizer que existem 3 tipos de desencarnação: a lenta, a súbita e a coletiva. Lenta é o ideal, pela velhice. Por que diz que as pessoas, a maioria das pessoas que vão envelhecendo, vão se moldando, vão se tornando mais sábias? Exatamente por isso, porque o tempo vai chegando e a pessoa vai avaliando a sua vida.
E quando ela tem a humildade de verificar, realmente eu errei muito, e começa o seu trabalho de melhora, de arrependimento, de alguma forma de reparação, a tendência é um desligamento natural, lento. Esse será menos problemática, esse desencarne, que vale também para as doenças difíceis, as doenças incuráveis, aquelas sofridas mesmo, um câncer, algo que vai depauperando o corpo físico, devagarzinho, devagarzinho. Essa seria, para nós, o desencarne perfeito. O espírito simplesmente desliga, é auxiliado e segue em frente. Depois nós temos a súbita, onde é apanhar de surpresa, um acidente, um infarto fulminante, que todo mundo fala que boa morte, péssima morte para o espírito. É tranquilo para a família que não dá trabalho. O trabalho que tem é pôr no caixão e brigar pela herança, né? É o normal. Então, acontece o suicídio súbita. Esse, em termos espirituais, é complicado, para o espírito que fica. Porque vocês vão ver aqui no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, no capítulo, segunda parte, no capítulo 1, vai falar da passagem. Vale a pena vocês lerem, não vou entrar em detalhes, o que acontece na hora do desenlace, da passagem, ou passamento, que todos nós vamos ter isso aí. E Kardec também, no Livro dos Espíritos, olha gente, Espíritas, amai-vos e instruí-vos, procurem ler um pouquinho. Capítulo 3, questões 149 a 165. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Vai contar tudo em detalhes, que eu estou falando rapidamente, que temos pouco tempo, para saber que não tem mistério, e que vamos passar para uma situação dessa. Depois nós temos o desencarne coletivo, onde junta espíritos com débitos semelhantes, e há o desencarne em massa, que também não deixa de ser complicada, por tragédias, um tsunami, um terremoto, um grande incêndio que morre tudo, algo como nós estamos vendo agora, uma inundação que morre muitas pessoas. São espíritos que existem débitos de vários, que se unem, não que cada um seja tudo igual, mas aproveita-se aquela situação para esse desencarne que já havia sido previsto lá no planejamento reencarnatório como necessário. Acontece também. Então, esses três tipos que acontecem. Normalmente, o desencarne por velhice e por doença são o que dá menos trabalho ao espírito. Agora, Kardec nos conta que quando nós desencarnamos, nós passamos por um período de perturbação. Por isso, gente, é muito um recadinho que eu trago. Quando vocês forem a um velório, fique pouquinho, mas preocupem-se em mandar luz, energia para aquele espírito que está recém-liberto, que porventura ainda está sentindo essa perturbação ali, porque está muito recente a saída do espírito, e está sabendo de tudo que está fazendo aqui. Não é lugar de piadas, de fatos desabonadores daquele corpo que está ali, que o espírito está sentindo tudo aqui. Sejamos caridosos para aquele que está ali. Em vez de rir, de contar piada, sai, vai embora. Aquele espírito está precisando de um abraço espiritual, mandando luz. Meu irmão, vá com Deus, acalme-se, será bem recebido. Essa energia é que vale a gente entender. Porque essa passagem, muitos passam rápido, acordam rápido. Outros, muito tempo. Outros sentem o corpo ser decomposto. Quando são muito apegados à matéria, aí é o grande problema nosso. Muito apegado a dinheiro, a coisas. Então vai sentindo, não quero morrer. E o espírito ainda fica com ligação ao corpo, que está putrefato, está indo decompondo, sentindo as dores, sentindo os vermes andarem, comendo. É um fato. Não é para
apavorar ninguém, mas para ver que o que é da terra, o que é do Espírito, é do Espírito. Nós não necessitamos disso para isso. O dinheiro é muito bom, precisamos sim dele. Os bens, é necessário que temos uma casa, tudo é bom, mas tudo em excesso e apego é atraso espiritual. Para a gente pensar sempre. Então, cada um tem essas variantes para despertar. Então, outros despertam sentindo o choro dos familiares que deixaram, que é uma tragédia. Por que morreu? Casos de pessoas que perdem familiares, que vão chorar no túmulo todos os dias, apegados, chorando. Por que você foi e tal? Esse espírito está sentindo toda essa energia. Como que esse espírito vai seguir em frente? Como que ele vai ajudar a gente? Se ele está preso pelos laços, não de amor, de posse. Não somos donos de ninguém, essa posse, não podemos ter isso. E outros, ao contrário, eles é que ligam. Por que eu morri? Eu quero estar, e fica grudado na casa, grudado nos seus bens, trazendo desespero. Tudo isso é atraso no nosso período, na erraticidade. O que é a erraticidade? É quando despojamos nosso corpo físico e estamos no mundo espiritual. Lá iremos também, depois que nos reequilibrarmos, seremos ajudados, vamos nos preparar para as próximas existências, vamos aprender, estudar, modificar. Muitos arrependimentos ocorrem no mundo espiritual, que começam preparando as novas provas para as próximas encarnações. Então, tudo isso é importante. E muitos, normalmente aqueles que têm aquela morte tranquila, por doenças, por velhice, acordam já em hospitais. São ajudados na hora do desencarne, já são levados para instituições do mundo espiritual, que serão recebidos, verdadeiros hospitais, serão acompanhados tranquilamente, familiares, amigos estarão junto. Então, esse é o despertar tranquilo e sereno, sem grandes problemas. Esse é o objetivo nosso, morrer bem. Ou seja, sermos hoje, amanhã, melhores do que hoje, nem que seja um pouquinho. Esse é o nosso objetivo. Então, e outros acham que são vivos ainda. Esse é o perigo. Os muito apegados não acreditam que morreram e estão grudados aí. O pai de André Luiz estava no umbral, vocês leram lá no livro, estava mexendo no barro, achando que era dinheiro. E sentindo como se fosse. Então, essa passagem no umbral, vamos ver daqui a pouco, é complicada também. Mas, às vezes, necessária. Então, depende da gente. Então, hoje, viver bem é fundamental. Mas o que é viver bem, gente? É viver em harmonia conosco. O que é harmonia? É eu me amar. Eu me aceitar como sou. O que eu posso modificar? Sim. O que eu não posso, aceito porque é necessário. Se meu corpo é esse, eu ajudei a escolher. É o corpo necessário que eu tenho. Por que eu vou brigar com ele a minha existência inteirinha? Fazer trocentas cirurgias plásticas. E vai decompor. Vai envelhecer. É natural? Agora, eu sempre digo, existem academias físicas tão tupidas no mundo inteiro. Mas as academias do espírito são poucas. É onde mostra, essa aqui é uma academia do espírito. As casas espíritas são exatamente isso, mostram às pessoas a necessidade da melhora. Aqui ninguém está pagando para ser feliz, como algumas cobram, dá tanto para você ter isso, não existe isso. A cobrança que tem é interna de cada um de nós. Eu falei algo que ofendia aquela pessoa. Automaticamente, pelo conhecimento que nós temos, aquilo volta. Meu Deus, por que fiz isso? Estamos evoluindo. Isso é fundamental para a gente pensar. Sinal que algo de bom está dentro de nós e que está saindo. Então, onde iremos então? Passamos por tudo isso aí. Normalmente,
Existem lugares, são as colônias ou casas, ainda tudo no umbral. Para vocês terem ideia, pensa que André Luiz, no nosso lar, está num nível superior. Não. Nosso lar está dentro do umbral, ainda. Como todas as casas de socorro, ainda estão. Tem casas perto da crosta. Gente, as casas espíritas, templos de religiões bons, que existem puros, é uma pirâmide invertida. Uma ideia para vocês terem, nossa casa aqui é uma pirâmide invertida. Aqui cabem 100 e poucas pessoas. Acima, são os primeiros lugares onde as equipes de socorro chegam para trazer, é aqui. Traz espíritos que estão vagando por aí para ouvir as palestras, para serem assistidos pelos médicos que fazem plantão aqui, médicos do espaço, que trabalham, preparam, se refazem. As equipes espirituais vêm aqui receber essa energia nossa, de encarnados, que eles precisam, trabalhando na crosta aqui, que é pesado para eles. Então, a casa espírita é isso. Então, para a gente entender que as colônias existem, as casas de socorro existem, como também existem os lugares denominados umbrais. São lugares, regiões espirituais, regiões, bem próximo da crosta, numa dimensão que está por aqui mesmo, só que em outra dimensão, onde são abrigados espíritos endividados por culpas, omissões e desrespeito com a lei maior. Tudo. Esses espíritos não se perdoaram, a culpa é algo fundamental que precisamos eliminar. Ela nos leva arrastado para as zonas umbralinas quando a gente desencarna, mas não estão condenados. O umbral, todos aqueles que estão nos umbrais, um dia vão ser socorridos. Quando? Quando depender de cada um de nós, quando despojarmos do nosso orgulho, do nosso egoísmo e verificarmos que precisamos de ajuda. E queremos nos melhorar. É a dor, o aguilhão, até desencarnados, nós passamos pelo aguilhão da dor para o despertamento. Agora eu pergunto, por que esperar a dor? Por que esperar, se porventura vamos passar por uma situação nos umbrais, quando desencarnarmos, situações difíceis, por que não começar a nossa melhora agora, aqui e agora? É a pergunta. E essa pergunta a gente faz, então, para cada um de nós, para onde nós iremos? Cada um de nós. Pelo que falamos aqui, e pelo que nós somos, cada um não podemos pensar, nós vamos ver que não existe colheita sem semeadura. Não existe. O que estamos semeando na nossa vida hoje? Sobre todos os pontos de vista. Sou uma pessoa honesta, não com os outros, mas comigo. Para comigo eu sou. Eu respeito o corpo que Deus me deu, que é o templo do Espírito, que habita esse corpo, necessário para o meu desenvolvimento. Eu respeito ou desrespeito com bebidas, drogas, comida, excessos de todos os gêneros. Eu estou destruindo esse corpo. Eu vou ter que pagar por isso. Eu tenho que cuidar dele. Como estão a qualidade dos meus pensamentos? O que eu estou irradiando e jogando no universo? Que forma o meu campo vibratório, a minha psicosfera. Se eu estou colocando coisas boas, automaticamente eu estou sendo ajudado por seres espirituais, amparadores espirituais, de nível bom, estou sendo ajudado em todas as situações. Se os meus pensamentos são materiais, de ódio, de raiva, pensamentos negativos, eu estou atraindo uma legião de espíritos que estão sofredores, que estão por aí, retroalimentando essa negatividade, me sentindo mal, me fazendo uma pessoa mal-humorada, de mal com a vida, trazendo doenças, criando doenças, porque guardo raiva acumulada, ódio, ressentimento,
Não vale a pena, gente. Então, nós chegamos nessa frasinha de Confúcio, que vale a pena. Para morrer bem, é preciso viver bem. E essa pergunta que eu deixo para todos: estamos vivendo bem, de acordo com o equilíbrio do universo, do equilíbrio que Deus nos proporcionou, pela inteligência que temos, pela capacidade de escolha que temos? Olha, gente, para estarmos numa casa espírita ouvindo, olha a responsabilidade. Nós somos aquinhoados por Deus. Lá atrás, em algumas existências atrás, a semente da espiritualidade foi plantada em cada um de nós. E agora está frutificando. Não é vir ao centro tomar passe e água fluida que vai resolver o problema. Jamais. Vai, quando sairmos daquela porta, com o propósito: eu sou filho de Deus. Eu mereço e posso ser feliz ainda aqui na terra. O que é a felicidade? É a paz interior. O sentimento do dever cumprido. Eu não prejudiquei ninguém. Eu não me prejudiquei. Eu estou aqui para servir. Esse é o nosso objetivo. Então a morte é uma coisa natural. Os detalhes dependem de cada um que estamos vivendo. Então essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Pensem, leiam, vão lá no capítulo 2, 3 do Livro dos Espíritos, mais uma vez, leiam no Céu e Inferno a passagem, que vocês vão valorizar a vida e nos prepararmos para a grande viagem. Que Jesus esteja conosco.